Olá, meu amado, minha amada, você que está aqui comigo na aula de número 6 da nossa Escola de Oficiais do Reino, que o Espírito Santo revele ao teu coração neste tempo tudo o que ele tem a fazer em você e através de você. Hoje o tema da nossa aula é: tenha uma visão celestial de destino, ok? Então o que isso significa? Que você não tem que ficar correndo atrás do que teu coração está dizendo hoje. Você precisa ter uma revelação do Senhor aonde Ele quer colocar você, e aí você se move de acordo com esta revelação. Olha o que diz em Provérbios capítulo 29, versículo 18. Não havendo revelação divina, o povo se desvia, mas o que guarda a lei é feliz. Então, quando a fonte da sua direção, da sua inspiração, ela vem do seu próprio desejo, então o coração é enganoso, você fica mudando muito. Eu te pergunto, o Senhor já falou para você onde Ele vai te levar? O que Ele vai fazer através de você e em você? Se você é um pastor, qual o ministério que Ele vai te dar? Onde Ele vai te colocar? Por exemplo, daqui 10 anos, quando você tirar uma selfie, você quer que quem esteja com você nesta selfie. Quando você dá um outro exemplo, você tem um propósito de ter um canal no YouTube de viagem, você quer daqui a 10 anos estar de que maneira com esse canal do YouTube, quando você der um print na tela do teu YouTube. Se esse desejo veio do teu coração, e muitos desejos vêm do nosso coração, você vai mudando esse desejo de acordo com a estação. Mas quando Deus lhe revela o plano dele para você, o porquê ele te criou, a movimentação é completamente diferente. E aí você pode perguntar, pastor, como eu sei se é Deus que falou? Quando Deus te falar, você vai saber. Quando Deus lhe chamar, você vai saber. Eu lembro que eu trabalhava no mercado financeiro e inicio este vídeo com o meu testemunho. Quando eu fui em um evento de casais no ano de 2001, o ano que meu filho iria nascer. E ali naquele evento de casais, então Deus falou comigo. E quando Deus falou comigo, eu tinha certeza que Ele estava falando e que era a voz dele, porque é inconfundível. Então Ele me mostrava uma grande igreja, Ele me mostrava muitas pessoas sendo restauradas. E aí eu larguei tudo, larguei o meu emprego, larguei a profissão que eu tinha para servir ao Senhor integralmente a obra dele, que ele falou, você vai tocar a Pleno Louvor Church para mim. Então, baseado nisso, eu quero dizer para você que se você ainda não tem um propósito definido pelo Senhor, um plano definido pelo Senhor, você precisa buscar isso, porque um oficial do reino de Deus, ele não se move pelo seu desejo, ele se move pela revelação que Deus deu a ele, Deus mostrou a ele. Eu vi uma igreja com quadra, eu vi uma igreja com piscina, eu vi uma igreja com estacionamento, eu vi uma escola, tudo isso eu vi e então eu me movimento de acordo com esta visão que Deus me deu. Então você pode ter a sua visão familiar, a tua visão profissional, a tua visão conjugal, a tua visão ministerial, tudo isso. Aonde Deus quer te levar nas suas férias, por exemplo? Deus vai te mostrar, vai te revelar quando você o buscar depois desta aula aqui. E aí você segue não de acordo com a sua vontade, mas de acordo com a visão que Ele vai colocar em você. Então meu desejo é que você hoje, no primeiro ponto aqui, você já entenda o que é visão. Em Abacuque capítulo 2, dos versículos 1 e 2, diz assim: porém-me na minha torre de vigia, colocarei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. Então o Senhor me respondeu: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que todo mundo que passe possa ler, até quem passe correndo. Em Jeremias capítulo 33, versículo 3, então diz: clama a mim e te responderei, e lhe revelarei coisas grandiosas e ocultas que você não conhece. Então Deus quer te mostrar o teu futuro, aonde Ele vai te levar. Mas para isso, você muitas vezes precisa o quê?
subir a torre de vigia para falar com ele. Você tem subido a torre de vigia? O que é subir a torre de vigia? Subir a torre de vigia é você se preparar, é você subir em adoração, é você falar com Deus, é você separar um tempo, você deixar as coisas deste mundo, deixar o game deste mundo e você ter um tete-a-tete com Deus, até que ele lhe revele o plano que ele tem para você e para tua casa. E aí então, depois que ele tem este plano para você, já no versículo 1 aqui, o que é visão, ele pede para você escrever em tábuas. Escrever em tábuas para que até quem passe correndo possa enxergar. E esse até quem passe é que você mesmo, ao longo da sua caminhada, talvez você queira mudar de direção, mas você vai ler o que você escreveu, o plano que Deus tem para você, e aí você persevera. Você entende a importância de você escrever num papel, você deixar fixado isso lá na cabeceira da sua cama, para você não perder a direção da onde você tem que ir. Por mais que esteja difícil, você vai permanecer, porque Deus falou para você o plano que ele tem para você, e você, em Jesus, você caminha nesse plano, nesta visão que Deus lhe deu. E aí, então, na torre de vigia, é confirmado na terra e você chega lá em 10 anos, em 20, em 30, em 40, eu não sei. Eu sei que Josué e Caleb, por exemplo, demoraram 40 anos para se concretizar a promessa de Deus sobre a vida deles. Mas aquele que prometeu é fiel para cumprir em nome de Jesus. Número 2, a visão de Deus para remanescentes. Quem são remanescentes? Aqueles que não desistem. Não desistem da visão que Deus deu. Muitos iniciam muitas coisas, muitos projetos, muitas empresas, mas aquele que persevera é um remanescente. Aquele que persevera em não desistir do plano que Deus tem para ele. Porque se é Deus quem deu uma visão para você, é Deus que vai te colocar lá. Este é o segredo. Olha o livro de Juízes, capítulo 7, versículo 7, a história de Gideão. Gideão, ele se sentia o quê? Um nada. Então Deus fala para ele, você é um homem valente. Ele falou, eu? Deus enxergava ele como um homem valente porque Deus iria fortalecer. E ele acreditou. E ele formou um grande exército e Deus diminuiu o exército dele. Muitas vezes, e está aqui em Gênesis 7:7 diz assim, então o Senhor disse a Gideão, com esses 300 homens que lamberam a água, eu os livrarei. E em Lucas capítulo 12, versículo 32, ainda Deus fala de coisas pequenas, fala assim, ó, não tenham medo, pequeno rebanho, porque o Pai se agradou em dar a vocês o reino. Não importa a quantidade. Então, muitas vezes, quando a gente está com muito, você está com muito cliente, você está com muitas pessoas à sua volta, você está com muitos amigos, você está com muitos projetos, você está bem e está se movendo. Mas Deus, ele não se importa com a quantidade que você tem. Ele se importa com o teu coração e aonde ele vai te levar. Então, muitas vezes, Deus faz com que você diminua para que você entenda que você depende dele. E o poder está em você, na visão que ele entregou a você. José recebeu uma visão que ele iria estar numa posição de governo e governaria até seus irmãos. Ele deu o seu melhor em todos os momentos de escravidão dele, porque ele acreditava na visão que ele carregava. Você precisa entender que você é um remanescente, você tem que permanecer na visão e no trilho que Deus te mostrou, porque aquele que está na fila, uma hora a fila vai andando e chega a tua vez. Então não tenha medo com a quantidade de pessoas que estão com você, mas o teu coração tem que estar acreditando naquilo que Deus te mostrou. Isso é o quê? A visão de Deus para os remanescentes. Não importa a quantidade, importa o teu coração. Número 3, visão exige fé prática. Fé é acreditar, é botar a mão na massa. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Tiago 2,17. Quem gosta de coisa morta? Ninguém. Só o urubu, que gosta de carniça. Nós não somos urubu. Nós precisamos nos movimentar
acreditando que Deus deu uma visão, então eu preciso trabalhar na visão que Deus me deu. Muitas pessoas recebem uma palavra profética do Senhor e ficam esperando, o Senhor falou que vai fazer, então estou aguardando. Não é assim que funciona. O Senhor, ele avisa da visão para que você se posicione e comece a trabalhar para que aquela visão se realize. O Senhor me prometeu uma grande escola. Uma escola para ter pessoas estudando ali. Então você vai estudar sobre o assunto. Você larga aquilo que não está de acordo com esta visão e você prossegue na visão. Isso mostra que você acreditou na palavra. Deus falou que você vai ter um casamento feliz, mas nem casado você é. Você está juntado com a sua esposa. A primeira coisa que você tem a fazer, então, você está juntado com a sua mulher, mas ela não é tua esposa, ela é só tua mulher. Se Deus vai fazer de você uma grande família abençoada no Senhor, a primeira coisa que você faz é colocar a casa em ordem, você vai casar com ela. Por que você vai casar com ela? Porque Deus falou que vai fazer de mim uma grande família. Deus falou que eu vou ser um grande missionário nas nações. Então vai estudar inglês, porque você está indo para as nações. Então você tem que estar preparado para quando chegar o momento de você ir para as nações. Esse movimento de você ouvir a palavra profética e se movimentar na direção dela agrada ao Senhor, conforme Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa os que o buscam. Buscar ao Senhor não é só ficar levantando a mão, buscar ao Senhor é buscar o quê? O destino profético que ele falou que quer realizar através de você. Quando Deus lhe der uma palavra, você então alinha todos os seus afazeres em prol daquela palavra. E vai em cima, porque essa atitude agrada o coração de Deus. E agradando o coração de Deus, quem sabe se realiza mais rápido. Número 4. Entre visão e realização, precisa ter uma estratégia. Salmo 119, 105, diz assim: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ou seja, existe um caminho a trilhar, existe um propósito a trilhar, e nesse propósito precisa ter uma estratégia. Se Deus lhe disse que vai te dar uma casa nova, então você primeiro senta e você calcula se você tem recursos para ter esta casa nova. Se não tem recursos, você então precisa começar o quê? A ter uma estratégia para que isso aconteça. Ter visão não é suficiente. Você precisa saber qual que é o próximo passo para que Deus possa então lhe direcionar e colocar o chão aonde estava ali não tão firme. Você lembra de Pedro, quando ele recebeu a palavra do Senhor, então vem até mim, ele estava em cima do barco, ele montou uma estratégia, ele falou, eu vou colocar o pé aí na água e vou ver o que acontece. Mas ele tomou uma decisão, ele pensou antes. Então, não haja somente por emoções, mas faça conforme Provérbios capítulo 24, versículo 3, que diz assim: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento ela se firma. Olha a importância, então, de nós estabelecermos as metas e os processos. Não é errado estabelecer metas e processos. Olha o número 5. A visão exige sabedoria e metas. Tem que ter metas, porque você alcança uma meta, você passa para outra, e assim por diante. Para você fazer, por exemplo, uma viagem em janeiro, você já tem que se posicionar agora. Começar a procurar passagens aéreas, tirar passaporte se for para o exterior, ver o que precisa. Você tem que se movimentar um ano antes, para depois que você ter o passaporte, então você o quê? Você vai procurar a passagem aérea e assim por diante. Então, não é errado você ter metas. Olha o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos livremente e lhe será concedida. Então, quando você pede para o Senhor uma direção para você construir esse processo, construir esses degraus, construir essa meta, isso é uma honra para o Senhor. Às vezes as pessoas pensam em fazer as coisas sem planejar, sem organizar ou sem estabelecer metas, porque acreditam que isso é um sinal de incredulidade, como assim, Deus vai fazer, eu tenho que confiar em Deus.
Sabe aquele pregador que fala assim, não, eu não preparo a palavra, eu chego lá, eu abro a palavra e espero Deus falar ao meu coração. Isso é completamente errado. Porque quando eu estou preparando uma palavra hoje, Deus está falando ao meu coração hoje, o que Ele quer que eu fale domingo que vem. Ele sabe o que vai acontecer domingo que vem. Então hoje eu já me preparo, porque eu estou honrando a oportunidade que Ele está me dando de pregar domingo que vem, estou preparando um esboço, estou me consagrando hoje. Eu não fico dependendo do como vai estar o meu humor no domingo. Eu preparo hoje, eu me consagro hoje. Então, você manter metas claras mostra que você valoriza e administra bem o que Deus te deu. O que Ele te deu? Uma visão. E na medida que você se movimenta nesta visão, você está honrando a palavra profética que você recebeu. Você vai no domingo, você tem uma palavra de direção para o Senhor para aquela semana. E você não coloca nada em prática, você está desonrando a palavra de Deus. Você acha que no próximo domingo você vai receber alguma palavra? Não. Você não agradou o coração de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, você já se movimenta em direção a ela, significa que você está honrando a sua palavra. Isso é mordomia. Isso é você estar se movimentando com excelência em direção à sua missão, no tempo e com os recursos que você tem. Porque se Deus falou que vai fazer esta semana isso, Ele vai fazer com o que você tem, não com o que você não tem. Ele quer fazer com o pouco que você tem, a falta de recurso que você tem. Ele quer multiplicar, é isto que está na sua mão, já mesmo que seja pequeno. Olha o que diz Provérbios 21:5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Que apressado é esse? É aquele que está sempre fazendo atrasado. Quem está apressado é porque está atrasado. E nós não podemos estar atrasados, porque o nosso Deus nunca chega atrasado. Ele chega no tempo, ele chega no modo e chega no lugar certo. Amém? Então, o que nós precisamos, como nós podemos aplicar isso na nossa vida real? Quando você recebe a palavra profética do Senhor. Você já recebeu uma palavra do Senhor. Escreve a visão que o Espírito Santo lhe revelou. Tira da cabeça e põe no papel. Coloca num lugar visível, para que você não se esqueça desta visão. E comece a ter atitudes de fé para que aquela palavra se cumpra. Se Deus lhe prometeu um carro novo, então você tem que escrever, eu vou ter um carro novo, o meu carro vai ser assim, escreve ele. Se Deus lhe prometeu um marido excepcional, escreve as qualidades do marido que você quer. Qual que é o teu plano? Vou começar a orar para que isso aconteça na minha vida, que Deus apresente esse homem para mim. Coloque como meta, trace uma meta para você chegar até lá. Porque nesta meta que você vai estar indo, né? Deus ele vai se revelar a você neste caminho, nesse processo. Quando Jesus recebe toda a autoridade nos céus e na terra, ele chega para os seus discípulos e falam assim, olha, todas as chaves do reino dos céus foram me dadas. Chaves, não é chave. Existem várias chaves, várias portas que precisam ser abertas até que o plano do Senhor se concretiza na sua vida. E não se esqueça, concluindo aqui, você é um oficial do reino de Deus. Você está estabelecendo o reino de Deus nesta terra. Deus tem um propósito no estabelecimento do reino dele através da sua vida, no campo que ele te colocou, na esfera que ele te colocou, na sua casa, no teu trabalho, na tua escola, aonde você está hoje, não onde ele vai te colocar amanhã. Hoje Deus tem um plano aí. E esse plano em Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5, diz assim, porque Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele. Que você seja a glória de Deus manifesta nesse tempo, nessa realização, nesta tua chegada ao destino profético que Deus tem para você, ao propósito de vida que Deus tem para você e para mim também, você como embaixador do reino de Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja e que você esteja junto conosco aqui na nossa próxima aula em nome de Jesus. Deus te abençoe, tchau, tchau.